Números capítulo 35. As cidades dos levitas. Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados e para a sua fazenda e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul, 2000 côvados, e da banda do ocidente, 2000 côvados, e da banda do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador de sangue. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra à mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com instrumento de madeira, que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. Homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio,
ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. Casamentos de herdeiras. Este é o último capítulo do livro de Números. Continue ouvindo para você terminar de ouvir a leitura deste livro. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou
acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, e Tirza, e Ogla, e Milca, e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, das famílias dos de Manassés, filho de José. Elas foram mulheres. Assim, a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do livro de Números. E eu li agora os capítulos 35 e 36. Estas filhas de Zelofeade, Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, eu gostaria de relembrar a você que o pai delas havia morrido, mas elas não tinham irmão, eram somente mulheres, 5 irmãs. Então elas não tinham direito pela lei da herança, porque elas eram mulheres. Mas elas foram a Moisés e clamaram por sua herança, que elas não poderiam ficar sem herdar a herança de seu pai, visto que elas não tinham irmão. Então Moisés consultou ao Senhor, e o Senhor permitiu sim que a herança do pai passasse para estas 5 filhas. Mas quando a preocupação das tribos, da tribo que elas pertenciam, a tribo ficou preocupada delas se casarem com homens de outras tribos, e assim a herança da tribo ia sair, deixar de pertencer a eles. Então, novamente, Moisés consultou ao Senhor, então foi autorizado sim que elas continuassem com a herança que era devida do seu pai, mas que elas se casassem com homens da mesma tribo que elas pertenciam, então da tribo de Manassés. E assim foi feito, e estas 5 mulheres conseguiram as suas heranças, que pertencia ao pai, foi dividido entre elas, e elas casaram com homens da mesma tribo, não saindo assim a herança do meio da tribo que elas pertenciam. Então, é muito interessante, eu vejo aqui a divisão das terras, Deus ordenando a Moisés como que teria que ser feito, quem seriam os homens a dividir a terra. Eu fico assim maravilhada com a organização do nosso Deus. Por isso que nós devemos ser organizados. E toda pessoa muito organizada, você que está ouvindo esta leitura, pode ter certeza, ela sofre. Porque a organização requer zelo, cuidado, requer sinceridade. Então, a pessoa que não é zelosa, que não é sincera, que não é cuidadosa, por que sincera? Porque se eles aqui não usassem de sinceridade, não tivessem zelo com aquilo que Deus ordenou, eles iriam fazer tudo errado, dar herança errada, medida errada, cidade errada. Então,
Tem que haver, sim, organização, controle, fidelidade e, sobretudo, tudo que nós fazemos, nós devemos entender que mais tarde alguém vai olhar aquele trabalho, vai usufruir dele, vai prosseguir, vai dar seguimento. Então, quando nós organizamos alguma coisa, quando nós fazemos, devemos fazer perfeito, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Então, ele exige perfeição de nós. Ainda que possamos não conseguir sermos 100% perfeitos, pois temos falhas, nós erramos, mas vamos tentar a perfeição. Vamos fazer o possível para sermos perfeitos e organizados. Abraão tinha 99 anos quando Deus disse a ele: anda na minha presença e ser perfeito. Então, é a exigência de Deus, não temos como escapar. Eu quero abençoar você que está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu estou sempre incentivando, no final do capítulo que eu leio, eu estou sempre dizendo: continue ouvindo a leitura da Bíblia, não desista, não pare. Seja zeloso ou zelosa em ouvir a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Você não vai ouvir tudo de uma vez, é claro, vai demorar, mas seja persistente, seja fiel, seja cuidadoso, cuidadosa, se esforce, porque Deus se agrada de quem se dedica à leitura da sua palavra. Com certeza eu creio que Deus tem falado ao seu coração através desta leitura e vai continuar falando muito mais. Dentro das Escrituras Sagradas tem coisas lindas para nós ouvirmos, para aprendermos e colocarmos em prática. Desejo para você as ricas bênçãos dos céus. Para você que neste momento está ouvindo, eu desejo que as janelas dos céus estejam abertas, derramando muitas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que você possui. Que Deus possa abençoar e prosperar.